Seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Portugueses lá fora, na sua Rádio Estádio. É época de festas, de Natal e de Ano Novo, mas os portugueses lá fora continuam o seu trabalho e, recentemente, um deles, mais um treinador, brilhou a grande altura. Falamos de José Moraes, 54 anos, ele que foi campeão da Coreia do Sul ao serviço do Jeonbuk. José Moraes falou com a Rádio Estádio e com o jornalista Rui Matos Pereira, em especial para este Portugueses lá fora. Contou-nos a sua experiência no futebol coreano, também o tempo em que trabalhou com José Mourinho e, obviamente, é uma excelente oportunidade para celebrar aqui neste programa, como tantas vezes já o fizemos, o saber, o fazer bem dos treinadores portugueses além fronteiras. José Moraes, 54 anos, junta-se esta temporada ao lote já extenso, felizmente para o futebol português, de técnicos lusos que se sagram campeões noutros países. José Moraes sagrou-se campeão esta semana na Coreia do Sul, ao serviço do Jeonbuk Motors. É também o primeiro título nacional de José Moraes, o segundo da carreira enquanto técnico principal. Já havia ganho na Arábia Saudita a supertaça do país. José, este é até ver o seu momento mais alto enquanto treinador principal? Sim, acredito que sim, como treinador principal, seja este um dos momentos verdadeiramente importantes. Na altura, o que sentiu? Já trabalha já há muitos anos no meio, tem feito a maior parte da carreira fora do país. Que sensação lhe mereceu quando sagrou campeão da Coreia, que é, ao fim e ao cabo, um dos países mais importantes da Ásia em termos futebolísticos, e não só? A sensação aquela sensação de arrepio, de felicidade, de saber que se conseguiu qualquer coisa que põe num estado de felicidade milhares de adeptos e que é uma aquisição, é um objetivo também pessoal que se concretiza, não é? Portanto, eu acho que só mesmo sentido, portanto, não é a descrição fica muito aquém daquilo que é o sentimento que se tem no momento, mas é uma felicidade de facto grande, não só a título individual, não só a felicidade para mim enquanto indivíduo, mas também a felicidade de sentir que todo o teu envolvimento, todos os que estão à tua volta têm de facto uma alegria imensa em sentir este momento. José, quando chegou ao clube, ou quando lhe propuseram, lhe fizeram a proposta do Jeonbuk, já era com o intuito de jogar para o título? Era essa a expectativa que haviam colocado em si? Sim, a expectativa de um clube como o Jeonbuk, a expectativa é sempre um clube relativamente jovem e a expectativa é sempre ganhar. Obviamente que as pessoas estavam preparadas para um ano de transição porque tinham tido um treinador durante 13 anos que saiu e eu fui substituir esse treinador e é um clube que tem tido sucesso nos últimos anos. Era necessário reestruturar alguma coisa, houve uma equipa que se preparou durante este ano, para quebrar um pouco a hegemonia do Jeonbuk dos últimos anos. Portanto, o Jeonbuk tinha sido bicampeão. E a vontade política também era que o campeonato, quanto mais competitivo maior é a rotatividade do campeão, digamos assim. E havia uma vontade também grande de que aparecesse um outro clube capaz
de desafiar a hegemonia do Jambuco, digamos assim. E esse clube existe, é o Ulsan, havia o Ulsan, havia o FC Seul, pela qual o Nelson Ngada também foi campeão da Coreia, foi o FC Seul, que é uma equipa forte. O Suwon Blue Wings também é uma equipa forte. Mas este ano, de facto, nós acabamos um bocado... Sim, continuo. Acabamos, de facto, por conseguir manter o sucesso que não era de todo esperado num primeiro ano, porque toda a gente diz um treinador estrangeiro chegar aqui num primeiro ano e ganhar sem conhecer a realidade do país, etc., que de facto é um feito magnífico e que embora se desejasse, não era de todo esperado ou exigido. Perguntava eu, são todos os clubes, pelo menos os que jogam para o título, que são patrocinados ou financiados pelas grandes marcas do país? Há essa Exato. ligação? Normalmente é. É curioso que há. Normalmente há. Curiosamente, o primeiro e o segundo classificado, que fomos nós, o Jambuco, o primeiro e o segundo, o Ulsan, também tem a Hyundai por trás, só que é uma outra parte do negócio e é no fundo é um rival e não propriamente um concorrente, porque são donos diferentes, não é? No fundo acaba por haver alguma rivalidade. Parece, dá a sensação de que é a mesma empresa, é a mesma não, mas há uma rivalidade de facto grande entre a gestão do Ulsan Hyundai e a gestão do Hyundai Motors, do Jambuco Hyundai Motors, que são organizações diferentes. E como é que os adeptos lidam com isso? Então, os adeptos são adeptos. O Ulsan é uma cidade grande, é uma cidade costeira e é de Porto, e que tem a parte do negócio da Hyundai ligado aos transportes marítimos e ao petróleo, inclusive. Enquanto que eu estou no Jambuco, que é a parte do negócio ligado aos carros e à construção também, e ao ferro. Não é? Os adeptos não sentem, não é como cá em Portugal, nos países latinos, a rivalidade entre clubes? Sentem muita rivalidade entre os clubes, sim, sentem. Há grande rivalidade, mas é uma rivalidade dentro da linha daquilo que é a cultura do próprio país, que são indivíduos muito respeitadores, com uma educação elevada, e não há rivalidade, sim, mas é dentro das quatro linhas, não há lutas no exterior, digamos assim, não há entre o público, não há aquilo que nós temos aqui, que no fundo acabamos por ter alguma animosidade mais, ou seja, o jogo estende-se para a bancada e às vezes há também uma luta na bancada, mas ali não existe isso. Existe da equipa e depois no final existe a aceitação de quem ganhou ou quem perdeu. Uma aceitação que as pessoas olham para as caras das pessoas e é um pouco como em todo lado, é o drama de teres caído, da forma como perdeste, da expectativa que existia em que a equipa ganhasse, mas tudo num perfil bastante saudável, não é? Exatamente. É muito pouco tóxico. Entretanto, o José foi parar ao país que tem, cuja seleção tem como técnico principal o selecionador Paulo Bento. Ajudou de alguma forma a ter Paulo Bento como selecionador? Beneficiou da presença de Paulo Bento na Coreia do Sul? Claro que beneficia sempre teres um colega do mesmo país, é um colega com o qual tu podes falar, como treinador nacional, não é? Como treinador da seleção nacional. Até porque, relativamente à influência dos teus próprios jogadores, eles até
acreditam que, sendo português e tendo a capacidade de dialogar com o selecionador nacional, por A mais B, eles podem até acreditar que, se evidenciarem qualidade suficiente, que eu posso até ser o promotor do surgimento de qualquer um deles na seleção nacional, dado ao contacto que existe, não é? Entre nós. Não é forçosamente da verdade que isso aconteça, mas ajudou, porque o Paulo Bento é um treinador que tem sucesso, não é? Que tem tido sucesso na seleção nacional. É um excelente treinador, é um grande homem que eu considero um amigo, porque me tem ajudado também a aconselhar, a dizer: porque é assim, eles estão habituados a isto, estão habituados a e esse diálogo acaba por também ajudar e facilitar um bocado a adaptação. Eu fiz a pergunta também porque depois o João Buque, sendo uma das equipas mais importantes do país, aliás, como disse, havia sido campeã e agora retomou o título, é certamente das equipas que cede mais jogadores também à seleção. Portanto, pode haver uma interligação. Sim, também por isso, embora uma grande... Curiosamente, dentro da Coreia é a equipa, de facto, que normalmente cede mais jogadores à seleção, entre 3 e 4 jogadores sempre à seleção. Mas os outros clubes também cedem, 1, 2, e os outros depois vêm do estrangeiro, porque há muitos jogadores coreanos a jogar fora da Coreia, nomeadamente no Japão, na China, em Inglaterra, na França, nos Estados Unidos. Portanto, já há muitos jogadores coreanos que estão em ligas competitivas interessantes na Alemanha. Mas de facto, eu, por um lado, na cedência dos jogadores e no trabalho que tenho vindo a desenvolver, tem sido também proveitoso, não é? para o Paulo Bento, mas o Paulo Bento tem sido também uma pessoa extraordinária na minha integração e também na credibilização daquilo que é a qualidade do treinador português. Um dos jogadores que está intimamente ligado, ou melhor, que atualmente considerado, ou será atualmente considerado o melhor jogador da Coreia, o Son Heung-min, trabalha com José Mourinho, treinador ao qual está, não diria umbilicalmente ligado, mas está bastante ligado com isso. Ou consigo à sua carreira. E o José, acredito que tenha retirado bastantes ensinamentos das suas passagens pelas equipas técnicas do José Mourinho, também para todas as experiências que teve posteriormente, e já foram vários os países, né? Além disso, e antes disso também, passou pela Tunísia, pela Arábia, pela Alemanha, ultimamente, e depois da última vez que trabalhou com José Mourinho, pela Turquia, pelo AEK também, portanto, Grécia, outra vez Inglaterra, Ucrânia. Em que medida é que todos esses ensinamentos lhe permitiram evoluir e chegar onde chegou? Isso lhe abriu portas ao fim e ao cabo também. Sim. Aliás, eu reafirmo, não é? E no fundo reconheço claramente que o facto de ter trabalhado com um treinador que eu considero dos melhores do mundo, não é? E que toda a gente considera dos melhores do mundo, e penso que na última década eu diria que ele é o melhor do mundo, não é? Por aquilo que ele ganhou e pela forma como ganhou e por aquilo que ele fez, pela dimensão dos clubes onde ele esteve. Isso abriu-me os horizontes do conhecimento, não é? Pelo convite que tenho com ele, pela forma como ele trabalha e como trabalhamos, pela dinâmica que ele incute às equipas técnicas, por tudo aquilo que ele me ensinou, por todas as experiências que ele me proporcionou.
E isso faz a diferença hoje na minha vida. Portanto, tenho uma visão diferente, tenho uma visão mais elitista até relativamente ao conhecimento, porque trabalhei com ele e porque aprendi muito com ele. E porque experienciei coisas a um nível que sozinho não teria sido possível, e foi por ele e através dele que eu tive essa possibilidade. Portanto, trabalhar no Real Madrid, trabalhar no Chelsea, trabalhar no Inter de Milão, ganhar as competições que se ganhou, ter as experiências que se teve, é possível a um grupo restrito de treinadores, e eu tive a felicidade de estar, no fundo, ligado ao melhor treinador do mundo. Na altura, eu recordo-me que tanto o José estava nas equipas técnicas do Benfica quando conheceu José Mourinho, naquela efêmera passagem de José Mourinho pelo Benfica, naquela que foi a estreia como treinador principal do Special One. Que recordação teve desses tempos? Como é que se estabeleceu esse contacto, esse entendimento entre vós? É fácil. Eu treinava a equipa B na altura, não é? E pronto, e a admiração que eu tenho por ele vem desde aí, porque de ter visto tantos treinadores que passaram pelo Benfica, de facto, foi um treinador mais jovem, vinha na altura do Barcelona, e os métodos de trabalho tinham tudo a ver com um sentimento interior que eu tinha daquilo que era uma visão moderna do jogo e uma visão mais internacionalizada das equipas do modelo de jogo mais competitivas da Europa na altura, não? E o trabalho que ele desenvolvia era um trabalho extraordinário, diferente. E isso provocou a minha curiosidade e a admiração que eu tenho por ele na altura, e a relação foi se estabelecendo numa relação de cooperação que ele próprio procurou, enquanto eu, treinador da equipa B, ele procurou tirar um aproveitamento daquilo que era o recurso do Benfica na altura. E havia alguns jogadores que tinham alguma qualidade e ele aproveitou, e a nossa relação cresceu a partir daí, uma relação de amizade, de confiança, que depois culminou, no fundo, em ele ter-me dado uma possibilidade de me juntar a ele no Inter de Milão, e depois o percurso que é conhecido. Recordo-me, eu creio não estar enganado, o José começou, pelo menos nas primeiras equipas técnicas, José Mourinho, como observador de adversários também, certo? Porque ele próprio que havia... Não propriamente, ou seja, eu entrei para um espaço, eu era um treinador adjunto, mas cuja responsabilidade era observar o adversário e preparar o trabalho que era necessário para esse os jogadores tivessem um conhecimento detalhado sobre o adversário e aquilo que poderiam encontrar. E, paralelamente, poder ter a oportunidade de aprender com ele e estar também no campo, onde foi um pouco isto. Claro que nos primeiros momentos o trabalho era tanto que dificilmente eu me consegui desligar tanto tempo das tarefas principais, mas o gosto pelo campo e da possibilidade de estar no campo foi-me sempre dada por ele, e que eu agradeço imenso, porque era qualquer coisa que eu estava habituado já desde as camadas jovens do Benfica, que eu não fazia outra coisa senão ser treinador principal, hora de juvenis, hora de júniores, hora de infantis, mas no fundo sempre treinei. Depois daí, para a equipa B, também fui sempre o treinador de campo, e ele deu-me essa possibilidade, sabendo da experiência que eu já tinha também nessa área, né? Sim. E quando sentiu, após a primeira experiência com José Mourinho, creio ter sido
Depois disso, obviamente, depois do Benfica, a passagem pelo Futebol Clube do Porto. Quando é que sentiu essa, diria, necessidade de se afirmar depois como treinador principal? Não foi propriamente uma necessidade, foi mais uma oportunidade. Ou seja, no momento em que nós saímos do Chelsea, portanto, isto foi logo ali no período de dezembro, surgiu uma oportunidade para ir treinar na Turquia, porque o Samuel Eto'o, conhecido nosso jogador, estava lá e ele disse: olha, nós estamos aqui em dificuldade, o clube não está muito bem, precisamos da tua ajuda e tal. E foi aí que eu disse: bem, nós, como nós estamos a trabalhar, existe esta oportunidade, deixa-me aproveitar esta oportunidade. Falei com ele, pedi-lhe para poder ter esta oportunidade e para me deixar ver o que é que era. E ele me incentivou e disse: olha, sim senhora, vai. E pronto, foi um pouco assim. Hora de José Moraes e da Coreia do Sul, damos um salto até à Dinamarca. Vamos ao encontro de Alberto Mendonça. Ele é um dos fundadores e criadores da aplicação Loudstand. Se ainda não sabe o que é, vai ficar a saber, mas se é adepto de futebol, interessa-lhe. Se gostava de interagir em tempo real com o seu clube, dar uma pontuação ao seu treinador, escolher o 11, discordar das opções e até dos cartões amarelos ou vermelhos que vão sendo mostrados durante o jogo, esta aplicação é para si. Foi feita por 2 portugueses a partir de Copenhaga, na Dinamarca. A Loudstand é um projeto que, embora tenha nascido na Escandinávia, nós estamos em Copenhaga, é um projeto português. Eu e o Diogo Agostinho começámos este projeto o ano passado e, no fundo, é uma app para adeptos de futebol. Ou seja, mais ou menos como uma rede social para adeptos de futebol, acaba por ser muito mais do que isso. Nós aquilo que fazemos é termos uma app em que convidamos os adeptos a fazerem parte do dia-a-dia do seu clube, votando em perguntas sobre a vida diária do clube todos os dias, sugerindo o 11 inicial, reagindo também a eventos em tempo real, como cartões, substituições, se concordam, se não concordam, escolherem o homem do jogo, e no fundo acaba por ser uma experiência muito completa para adeptos de futebol e que ambiciona mais que tudo aproximar clubes e adeptos. Alberto, como é que surgiu a ideia e porquê já agora? A ideia surgiu porque eu e o Diogo, fomos os primeiros clientes nesse sentido, ou seja, nós estávamos fora, ambos somos fervorosos adeptos de clubes em Portugal e a viver no estrangeiro sentimos alguma distância em relação aos nossos clubes. Não podíamos ir ao estádio, sentíamos que de alguma forma existia alguma distância. Nesse sentido, e porque na altura estávamos no último ano de mestrado e nós tirámos uma tecnologia funcional, decidimos na altura escrever até sobre isso, ou seja, como é que nós podíamos utilizar uma plataforma para resolver um problema bastante humano, que era esta distância entre adeptos e clubes. Fizemos isso o ano passado, fizemos um teste com uma versão beta no Mundial e depois passámos o resto do ano a desenvolver. Seguimos também uma pequena bolsa do Estado dinamarquês para impulsionar e para levantar voo com o projeto. Tivemos cerca de um ano de desenvolvimento e lançamos a app por deste ano e estamos numa fase inicial a tentar perceber que valor é que realmente isto traz para clubes e para adeptos. Alberto, apesar de serem portugueses lá fora a fazer isto, uma aplicação que é para todos os adeptos, esse apoio, o facto de estarem na Dinamarca, acabou por ser fundamental, esse apoio do Estado e essa base que tiveram para conseguir dar alguma dimensão neste arranque ao projeto. Sim, sem dúvida. Nós, ou seja, não planeámos fazer desta forma, quer eu, quer o Diogo, conhecemos a Dinamarca e fomos para lá e não sabíamos que íamos acabar a trabalhar juntos e a criar a nossa própria startup em Copenhaga, mas a verdade é que ajudou bastante, quer pelo apoio em termos de recursos financeiros, que, como disse, nós recebemos um chamado soft funding do Fundo para a Inovação do governo dinamarquês, mas também temos recursos humanos, ou seja, nós hoje em dia estamos ligados a vários clubes da Superliga, que é a primeira liga dinamarquesa, e nesse sentido, quer em termos da própria infraestrutura para startups, quer em termos da própria relação à tecnologia e do desporto,
que também está a crescer bastante na Dinamarca, eu diria que foi crucial. Acabámos por lançar em Portugal por uma questão, acima de tudo, da língua, de termos uma proximidade mais fácil e mais rápida com os clubes. Nós, neste momento, estamos a colaborar com cerca de metade dos clubes da Liga Portuguesa, queremos chegar a todos. Portanto, nesse sentido, a Dinamarca ajudou bastante, mas eu penso que quer o sentido de crescimento e de oportunidade, que é também um bocadinho a paixão, fez-nos começar por Portugal, mas nós, a partir de 2020, vamos já abrir isto para as principais ligas europeias e estamos, neste momento, a trabalhar na tradução da app para mais línguas também, para além do português e do inglês. O desafio maior, Alberto, para quem conhece o futebol, por exemplo, o futebol português, é às vezes conseguir chegar a clubes de topo e convencê-los da valia da app, não é? Precisamente. Nós, de facto, estamos nesse momento, nesse mesmo processo. Nós acreditamos no valor que a Loudstand pode trazer, quer para adeptos, quer para clubes, e nós estamos neste momento já entramos em contacto com todos os clubes da Liga, temos alguns contratos fechados para a época, alguns já foram anunciados, outros que ainda serão anunciados, mas de facto o chegar aos clubes grandes é aqui para nós também um desafio especial, não só porque chegam a uma massa adepta que é maior e em muitos casos global, porque há adeptos nomeadamente dos três grandes, mas também do Braga, do Vitória Sport Clube, fora de Portugal, e para nós está a ser desafiante nesse sentido, porque não só conseguimos chegar a mais pessoas, como acreditamos também que a nossa tecnologia pode, de facto, beneficiar e muito a relação entre clubes e adeptos, porque passam a conhecê-los melhor, passam a entendê-los melhor, passam a saber relacionar-se com eles melhor ainda, e, portanto, estamos também nesta fase. No fundo, lançámos há 3 meses, estamos a crescer, ainda estamos numa fase muito inicial da apresentação no mercado, mas acreditamos que assim que conseguirmos chegar a clubes com maiores dimensões, quer em Portugal, quer no estrangeiro, também acontecerá na Dinamarca, acreditamos que aí sim podemos também trazer o real potencial e o real valor da Loudstand para montras um bocadinho mais com mais pessoas e para montras internacionais. Alberto, porque os clubes do fundo também ficam aqui com uma base de dados muito interessante através da interação com reações em tempo real com os seus adeptos, com os seus aficionados, ou seja, ficam ali com uma base de informação muito interessante sobre aquilo que são as ideias, as pretensões, os anseios dos seus adeptos, não é? Precisamente, e esse era o nosso objetivo principal. Nós o que quisemos fazer foi criar uma plataforma em que a opinião do adepto fosse realmente respeitada, e isto fazendo com que, por um lado, acabemos com todo o ruído que existe muitas vezes nas redes sociais, porque a verdade é que isto é informação não filtrada, não curada, e acaba por perder um pouco o seu valor, e por outro lado isso mesmo, ou seja, nós temos neste momento dezenas de milhares de inputs todos os dias, de opiniões dos adeptos em relação às diferentes partes do jogo, quer dentro do campo, quer fora do campo, e altamente curadas, ou seja, nós temos uma pergunta diária altamente relevante sobre a vida do clube, mas mesmo em eventos em relação ao jogo, quer dizer, nós conseguimos ter estatisticamente, neste momento, por exemplo, o prémio do homem do jogo do Passos de Ferreira é oficialmente feito na Loudstand, porque o Passos de Ferreira, como outros clubes, viram realmente o potencial que isto pode ter e o nível de detalhe com que pode realmente entender o adepto, e é esse o nosso maior foco, tentar aqui de alguma forma dividir ou partir diferentes variantes do jogo, quer o jogo jogado, quer o jogo mais a nível administrativo, e tentar aqui dar a voz aos adeptos de uma forma que seja estatisticamente relevante, ou seja, por um lado, dar a voz aos adeptos e permitir-nos ver eles dentro da sua comunidade quais é que são as preferências reais em relação a um jogador, a um treinador, a um presidente, e os clubes entenderem estes mesmos inputs e trabalharem cada vez melhor a sua relação com estes adeptos. Alberto, a visão, digamos, se calhar, comercial passa por estar no maior número de ligas e dentro do maior número de ligas, pelo menos as principais, o maior número de clubes e entre eles os principais clubes do futebol internacional, mas acima de tudo passa também por que seja, como disse no início o Alberto, uma rede social de futebol, porque isto permite que todos os adeptos interajam uns com os outros e ver, por exemplo, o que é que os seus amigos andam a fazer dentro da app e dentro da aplicação, não é? Precisamente, o futebol acaba sempre por ser um fenómeno social, quer nós queiramos, quer não. E no fundo o que nós tentámos fazer foi não alterar o futebol, mas sim expandi-lo, ou seja, de alguma forma estender a experiência do futebol tal e tal como ela existe
e tentar replicá-la numa interface. E é precisamente aquilo que estava a dizer. Nós, neste momento, eu vou ser honesto consigo, se calhar temos apenas 10% daquilo que temos em pipeline e que queremos fazer com a Loudstand já cá fora. Temos muita coisa que queremos ainda desenvolver, mas é precisamente isso. Nós temos um quadrante mesmo no nosso escritório em que nós tentamos sempre garantir que as coisas estão balanceadas e que se existe, por um lado, a parte mais técnica do futebol, também existe a parte social dessa mesma experiência. E por isso mesmo é que hoje em dia os adeptos podem, se tiverem amigos na Loudstand, vão poder não só ver que eles fazem parte da Loudstand, mas também acompanhar as preferências desses mesmos amigos, mesmo que seja em relação a outros clubes, porque nós tentámos segmentar isto de forma a que apenas adeptos de um clube deem a sua opinião em relação ao seu clube, para não misturar, para termos esta informação mais uma vez altamente curada, é aqui que acreditamos que está o valor, mas também não esquecendo a componente social e, portanto, permitindo a que amigos possam viver o futebol em conjunto, porque no fundo foi assim que o futebol cresceu e é assim que o futebol deve existir. Alberto, para terminar, por curiosidade minha também, se calhar de muitos ouvintes, qual é o feedback que está a ter na Dinamarca, onde se implementou primeiro e com mais clubes, sendo que nós aqui somos latinos e é fácil perceber que um adepto queira dar a pontuação ao seu treinador, aos jogadores, sugerir o 11, dizer que aquele cartão amarelo foi mal dado ou bem dado, que são algumas das funcionalidades da app, mas os escandinavos, apesar de apaixonados pelo futebol, fica a ideia que não são tão reativos, tão emocionais, digamos assim. Mas qual é o feedback que está a ter, precisamente por ter sido na Dinamarca que arrancou? Tem sido bastante interessante. Nós temos a sorte de, dou-lhe um exemplo, por exemplo, um dos nossos parceiros é o FC Nordsjælland, que é um clube que joga a norte de Copenhaga, e eles estão precisamente neste momento num processo de tentar angariar adeptos, tentar entender os adeptos, e eles estão, no fundo, a adotar essa transformação digital de uma forma muito, muito, muito moderna. O diretor comercial do Nordsjælland trabalha connosco, ele já esteve no Fulham, já esteve no Brighton, e eles acabaram por entender a Loudstand como entender o real valor da Loudstand nessa perspectiva de conseguir realmente pegar em input altamente valioso de um target muito, 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 muito selecionado e entender como é que isso pode ser utilizado no sentido de melhorar, por exemplo, experiências em estádio, de ofertas, por exemplo, em termos de merchandising, de bilhetes também, otimizar a venda de bilhetes, passos anuais para bilhetes no estádio também, e então tem sido muito bom. Em relação aos utilizadores, a verdade é que na Dinamarca a utilização do telemóvel como um segundo ecrã, isto é, enquanto o jogo está a decorrer, já acontecia muito em termos do betting, ou seja, muitas apostas online a acontecerem em tempo real, acaba por ser aqui um valor acrescentado um bocadinho diferente, na medida em que aquilo que nós oferecemos é justamente esta relação com os clubes. A principal razão pela qual queremos estar ligados aos clubes é garantir que o adepto vai à Loudstand de manhã e que dá a sua opinião em relação ao tópico que esteja a ser perguntado e que esta informação efetivamente chega aos clubes. Nós temos, com os clubes parceiros com quem estamos, entregamos estes dados das preferências dos adeptos e a voz dos adeptos com regularidade aos clubes e, no fundo, para já, essa é a nossa missão. No entanto, respondendo a sua pergunta, o crescimento ainda é pouco, porque, no fundo, estamos cá fora há 3 meses, estamos a entender muito daquilo que é a adoção por parte dos utilizadores da Loudstand. Estamos a melhorar muitas funcionalidades mediante o feedback que temos, mas estamos confiantes para um 2020 em que acreditamos que a Loudstand se vai implementar de alguma forma, ganhar também aqui algum relevo e portanto, eu acredito que o futuro vai ser risonho e passa muito pela angariação de mais e de mais utilizadores. Já agora, e isto mesmo para fechar, onde é que podem encontrar a Loudstand, os utilizadores? Neste momento a Loudstand está disponível nas 2 principais lojas, nas 2 principais App Stores, quer na Apple Store, quer na Google Play Store para Android. Portanto, já não há desculpa para não encontrar, é só ir lá procurar, não é? Já não há desculpa, é descarregar, experimentar um bocadinho, ver se gostam ou se não, e também encontrar os amigos e fazer um bocadinho de conversa, trazer um bocadinho a conversa do café, a discussão da conversa do café para a Loudstand e, acima de tudo, usufruir. E se tiverem alguma alteração que queiram fazer, há um botãozinho para nos deixarem feedback, nós agradecemos bastante, porque trabalhamos na Loudstand 24/7
e embora isso não seja sempre visível na época, a verdade é que nós estamos sempre a tentar tratar de melhorar a experiência do lado do adverso. Ora, nem só de boas notícias vive o futebol dos portugueses lá fora. Esta semana, mesmo na véspera de Natal, veio a público a notícia de uma espécie de razia de jogadores lusos no Universidade de Cluj, clube romeno com tradições no futebol daquele país, que decidiu de uma assentada dispensar e prescindir dos serviços de 6 atletas portugueses. Tiago Gomes, um deles, também Pedro Mendes, Inácio Miguel, Rafa, José Costa, guarda-redes, que entretanto já assinou pelo Cova da Piedade, e André Seitil, esse mesmo que já pôde ouvir aqui na Rádio Estádio, precisamente no programa Portugueses lá fora, na altura bastante entusiasmado com este projeto da Universidade de Cluj, e que agora nos contou o que é que correu mal, o que é que alterou para, em dezembro, ele e a restante Armada Lusa estar de saída da Universidade de Cluj. Aproveitamos para fazer um balanço destes meses da Roménia e também para perspectivar o que reserva ao futuro a este médio de excelente qualidade que estava então a dar cartas no futebol romeno, até esta decisão da direção do clube de travar um pouco a fundo nas perspectivas desta temporada. André, mais uma vez obrigado por estares com a Rádio Estádio. A pergunta que se impõe é: o que é que aconteceu? Nós falamos há muito pouco tempo atrás e tu estavas feliz no projeto, imbuído no projeto, e de repente temos esta notícia mesmo em cima de Natal. O que é que se passou? Foi mudança de planos do clube, foi mudança de objetivos, e tudo isso levou a que houvesse reestruturações e mudanças de direção dentro do clube. Chegámos a meio da época e nesta paragem de inverno que eles fazem lá, e o clube desportivamente não estava a atingir os objetivos que tinham pretendido no início da época, então decidiram reformular um bocadinho as coisas. Foste apanhado de surpresa ou era algo que já estavas a contar? Não estava a contar, até porque a época estava a correr muito bem. Individualmente estava com praticamente todos os jogos, estava a sentir muito bem, dentro do campo estava a fazer bem as coisas. Estava-me a sentir bem na cidade e tudo, sentia-me bem no clube. É um clube muito bom, com grandes condições, portanto foi assim um bocadinho inesperado. Como é que vos comunicaram, André? Chamaram-vos a todos e disseram? Foi individualmente? Como é que foi o processo que levou a isto tudo? Não, foi individualmente. E pronto, a mensagem que nos passaram é que o objetivo que tinham traçado no início da época já não queriam atingir, iam reformular, e então queriam só continuar na segunda liga, e para isso não precisavam de jogadores com tanta qualidade, com tanto poder financeiro, não é? E então queriam reformular, e pronto, que era para falarmos sobre uma eventual saída. E vocês acabaram por aceitar ou foi-vos, digamos, imposto? Não, da minha parte, pronto, falámos, chegámos a um acordo. Eles foram muito corretos, foram frontais comigo. Também eu sempre passei a mensagem que não queria estar num sítio onde não era desejado, onde não me iria sentir feliz. Portanto, foi fácil chegarmos a um acordo e acertámos as coisas e pronto, e resolveu-se rapidamente a situação. André, no fundo acabaram por ser praticamente os portugueses, entre aspas, a pagar a fatura, ou os estrangeiros neste caso, não é? Sim. De facto foram os estrangeiros que mais sofreram, digamos assim, não sei se será bem a palavra, com esta mudança de objetivos. André, o objetivo inicial, se bem me lembro quando falamos, era tentar levar a Universidade de Cluj para a Primeira Liga, não é? Sim, sem dúvida alguma. E apesar de o campeonato ainda era meio, com esta paragem, eu acredito que ainda seria possível. Achas que, precisamente porque estavas a jogar com regularidade, estavas a apresentar qualidade, que abriste portas na Roménia, e ao mesmo tempo pergunto-te se é um campeonato que, se aparecer uma proposta, tu gostarias de continuar? Sim, claro que me abriu portas, abriu outros mercados. Só tinha jogado em Portugal, e então no estrangeiro não conheciam o meu nome, o que é verdade. E isso acabou foi uma experiência que acabou por me abrir portas, não só na Roménia, como também nos clubes à volta,
e neste momento até surgiram boas propostas para fora, mas eu gostava agora de abraçar um projeto cá em Portugal se assim fosse possível. Ou seja, preferias ficar novamente em casa, não é? Perto da família. Na altura, quando falaste muito da questão da ausência da família, mas que tinha que ser, mas agora se houver possibilidade, achas que deste um salto qualitativo também, afirmaste o teu nome e podendo preferir, ficas em Portugal? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Se eu conseguir poder juntar o útil ao agradável, fazer aquilo que eu mais gosto, ao pé de quem eu gosto, claro que seria uma coisa que eu queria optar em primeiro lugar. E há perspectivas disso, André? Não divulgando nada, porque o segredo é sempre a alma do negócio, mas há perspectivas disso? Até agora ainda não surgiu nada em concreto, está tudo no ar, porque eu ainda sou um jogador livre, ainda não assinei nada. Estou à espera de ver qual é a melhor proposta, não só a melhor proposta, mas também o melhor projeto. Acho que também isso, eu sempre fui mais pela parte desportiva, o que seria melhor para a carreira e em termos desportivos do que propriamente em termos financeiros. Portanto, eu neste momento estou à espera para ver e analisar e decidir qual será o melhor projeto para a minha carreira. André, se pudesses voltar atrás, voltavas a ir para a Universidade do Cluj, mesmo acontecendo isto? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Foi uma experiência muito boa, foi a minha primeira experiência no estrangeiro. Serviu para eu evoluir como jogador, crescer como pessoa, sem dúvida alguma, e as condições que me apresentaram lá, o estádio, o campo de treinos, tudo e mais alguma coisa, a cidade em si, é tudo muito bom. Pronto, foi pena em termos coletivos não estarmos a atingir, ou melhor, não estarmos nas posições cimeiras do campeonato, porque de resto acho que tinha tudo para continuar lá. Foi a prova também para ti próprio que te consegues adaptar a diferentes contextos e a diferentes realidades, a diferentes estilos de jogo também. Sim. Sempre me considerei um jogador muito resiliente e trabalhador. E então esta seria a prova de fogo, digamos assim, do meu trabalho e de eu enquanto não só jogador, mas como pessoa. E foi por isso também que eu decidi aceitar. Pronto, e como eu digo, foi uma experiência fantástica, adorei a cidade, adorei o clube, os adeptos também eram fantásticos. Em Cluj é a cidade, é o clube que tem o maior número de adeptos, e então foi algo que marcou-me e vou sempre levar para a minha vida. André, para terminarmos, quando eu falei contigo a primeira vez, tu tinhas acabado de assinar, acabado de chegar, estavas nas primeiras impressões, agora que passou este período, qual foi a principal diferença que tu notaste, por exemplo, de saltar da segunda Liga de Leixões para a segunda Liga na Roménia com o Cluj? A nível de futebol, de jogo, o que é que notaste mais diferente? Sim, a mentalidade é diferente. O estilo de jogo é diferente. Tem uma maneira de ver o futebol um bocadinho diferente. De facto, então pronto, rapidamente tive que me adaptar, mas nada por aí além. São diferenças mínimas que um jogador consegue perfeitamente encaixar. Mas com mais qualidade na segunda Liga Romena ou na portuguesa, André? Curiosidade minha. A nossa portuguesa tem mais qualidade, de facto. Apesar de, quando eu cheguei lá, estava à espera de encontrar um futebol com menos qualidade, sou sincero. E quando cheguei lá, surpreenderam-me tanto os jogadores como os clubes. Surpreenderam-me, não estava à espera de menos qualidade e, de facto, há muita qualidade na Roménia. Mas sim, não tenho dúvida que a segunda Liga Portuguesa tem mais qualidade, sim. O que encontraste diferente a nível de qualidade para melhor foi o que referiste há pouco, a estrutura do clube em si, não é? Sim. Apesar de ser um clube de segunda Liga, tem condições de uma equipa que vai à Liga Europa, por exemplo. Sem dúvida muito bom. E vieste lá falar romeno ou não? Sim. já sei falar umas coisinhas, já consigo ter o mínimo de uma conversa, já consigo fazer. Até porque há muitas semelhanças. Eu quando estive na Moldávia, eu lembro-me que havia muitas semelhanças. Na Moldávia fala-se muito romeno e eu lembro-me que comecei a aprender rapidamente porque havia frases e palavras muito parecidas com as nossas também.
Sim, é semelhante, provém do latim, então é semelhante. Também tem muitas, vão buscar, pronto, o romeno também vai buscar algumas coisas ao italiano, então é tudo aqui um bocadinho à volta, dá para aprender facilmente. Muito bem, André, até porque vamos agora entrar no novo ano, aproveito para te desejar bom ano, que seja um bom ano e que te traga, obviamente, um clube à altura dos teus desejos e que continues a vingar no futebol. Um grande abraço. Muito obrigado, amigo. Muito obrigado e desejo o mesmo, em dobro. José Moraes, Alberto Mendonça e André Seitil, um treinador, um empreendedor no mundo tecnológico do futebol e um jogador, fizeram os portugueses lá fora desta semana na sua Rádio Estádio. Estaremos de volta na próxima semana, já em 2020, e por isso queremos desejar-lhe umas excelentes entradas, um bom ano e que o próximo seja mais um, como habitual, de grande sucesso para os portugueses lá fora. Até para a semana, bom ano, um abraço.